Olá, alunos! Seja bem-vindo ao nosso ou à nossa primeira aula do Lidere 3, o nosso módulo 3 do nosso curso de Lidere, que é a formação de líderes de pequeno grupo da nossa igreja. E que, de fato, você possa se dedicar ao máximo nessa última corrida, nesses últimos passos, para se tornar um líder eficaz para a glória do Senhor, o nosso Deus. Amém? Como de costume, iremos avaliar se realmente você assistiu toda a aula. No decorrer da aula, irei passar alguns números e você vai anotando ou imediatamente já vai mandando para mim no privado para que eu possa validar a sua aula ou que você assistiu a sua aula, dando presença para você nessa primeira aula do Lidere 3, ok? E também, durante essa aula, teremos algumas atividades. Eu gostaria que você fosse fiel a cada uma delas, que eu tenho certeza que de alguma forma vai te abençoar e vai acrescentar para que de fato você possa se tornar um líder eficaz nas mãos do Senhor. Amém? Abrindo essa apostila, Lidere 3, a primeira aula vai falar sobre a igreja em pequenos grupos. A nossa igreja, ela é uma igreja em pequenos grupos, uma igreja que se reúne em comunidade ou todo mundo junto no templo para adoração ao Senhor, para prestarmos culto ao nosso Deus. E também semanalmente ela se reúne nas casas, se reúne em pequenos grupos ou uma quantidade pequena de pessoas em cada casa, para que, de forma bem objetiva e bem clara, possamos alcançar outras pessoas para o reino de Deus. E seguindo na sua apostila, está aí a pergunta para a gente começar essa aula: qual é a base bíblica para os pequenos grupos? Talvez essa pergunta foi a sua em algum tempo atrás, ou hoje talvez está sendo. Qual de fato é a base que a Igreja Batista Betel usa para firmar esse trabalho, para firmar esse princípio, para firmar essa obra de evangelização na nossa cidade? E a primeira delas se encontra no Velho Testamento, uma história que eu tenho certeza que você conhece, que é do sogro de Moisés, chamado Jetro. Moisés estava trabalhando muito, Moisés estava tendo uma demanda muito grande do povo de Israel, onde diariamente as pessoas iam até Moisés, consultar Moisés sobre alguma dificuldade, algum problema, alguma necessidade. E Moisés, não conseguindo atender todos, Jetro, em uma visita, ou estando lá onde Moisés estava, avistou e percebeu essa necessidade. E direcionado por Deus, ele dá uma ordem para Moisés, ou dá uma orientação para Moisés. E assim Moisés acata, direcionado por Deus. E eu quero ler com vocês. Essa passagem se encontra em Êxodo, capítulo 18, mas eu quero ler especialmente o verso onde é direcionado essas palavras a Moisés, sobre esse trabalho, ou a forma que Moisés iria usar agora para trabalhar com o povo de Israel. O versículo 21 do capítulo 18 de Êxodo: além disso, tu proverás de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens da verdade, que aborreçam a avareza, e os colocarás sobre eles para serem governantes de 1000, e governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10. Especialmente, ou de maneira bem específica, é basicamente esse princípio que usamos na igreja em pequenos grupos. Em pequenos grupos. Um vai cuidar de 10. Um líder vai cuidar de no máximo 10 pessoas. Outro, no caso, o supervisor, que daqui a pouco você vai entender de maneira mais profunda cada uma, que agora é só um apanhado mais rápido, vai cuidar de cerca de 100 pessoas. E um outro vai cuidar de cerca de 1000 pessoas. Mas se você percebeu a demanda ou a necessidade, olha, separe homens capazes, homens tementes a Deus. E é isso que de fato você precisa se atentar de maneira especial. Você homem, você mulher, deve sim ser uma mulher e um homem temente ao Senhor, para que de fato você possa exercer essa função ou essa possibilidade de ganhar almas para Cristo de maneira eficaz.
Só seremos eficazes nessa obra se formos homens e mulheres tementes a Deus, se forem homens e mulheres que recebem a capacitação dos céus, o fortalecimento de Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa aqui é uma base bíblica que usamos no Velho Testamento, que para mim aqui já bastava, mas temos tantas outras. E principalmente no Novo Testamento, Mateus 16, capítulo 18, fala o seguinte, Jesus, Mateus capítulo 16, versículo 18, e também em Marcos 3, do 13 ao 14, vai falar o seguinte, que iniciou o seu ministério com um pequeno grupo de 12 discípulos. Isso mesmo, Jesus começou a sua obra, Jesus começou o seu ministério com um pequeno grupo. E esse pequeno grupo foi alcançando outras pessoas. E essas pequenas pessoas, essa pequena quantidade, foi alcançando outras pessoas. E aí você vai ver no Novo Testamento algumas bases bíblicas que Jesus ele comissionou a igreja lá em João capítulo 20, versículo 1. A missão de Jesus recebida do Pai tem uma continuação na igreja, da mesma maneira que Jesus foi direcionado a escolher discípulos, a igreja também está sendo direcionada a isso, a fazer discípulos. Ele também alicerçou o seu ministério em relacionamentos, entre outras atividades que devemos que desenvolveu para estar presente com seus discípulos. Pode-se vê-los conversando, comendo e dormindo com eles durante o seu ministério, que era muito ativo. Então você vê o ministério de Jesus se relacionando com pessoas. E quando você começa a se aprofundar num pequeno grupo, você percebe essa essência, esse contato diário, essa criação de relacionamento com as pessoas. Você vai ver também em algum outro ponto aí da sua apostila, o local das reuniões, no templo, na sinagoga e nas casas. Você vai ver isso relatado em Atos 2, o 42 ao 47, que o povo de Deus se reunia nas casas, que o povo de Deus se reunia nos templos e diariamente compartilhavam o pão de casa em casa. Você vai ver em Hebreus capítulo 5, 42 também, dando ênfase a esse trabalho. No templo se reuniu para adorar a Deus, para ouvirem os ensinamentos e a pregação das Sagradas Escrituras. Nos lares, os recém-convertidos eram acolhidos e alimentados espiritualmente. Ali, eles aprendiam a respeito de Jesus, suas necessidades eram supridas, recebiam cuidados e acompanhamento até sentir aptos para cuidarem com carinho dos outros. Relato lindo da igreja ou da igreja primitiva, que cultuava a Deus em grande comunidade, mas também cultuavam ao Senhor com pequenos grupos, nas suas casas. Nas suas casas, os novos convertidos eram ensinados sobre Jesus, as suas necessidades eram supridas através desse cuidado, o cuidado do pequeno grupo. Outro ponto também está na sua apostila. No Novo Testamento encontramos uma variedade de textos que atestam a existência de grupos pequenos. O primeiro que eu falei agora há pouco é Atos capítulo 2, do 42 ao 47. O exemplo aí é a partir do pão de casa em casa. Atos 5, 42, no templo e de casa em casa iam se reunindo. Atos 20, 20, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Romanos 16, o versículo 3, versículo 5, versículo 10, a igreja que está na casa deles. Colossenses capítulo 4, versículo 15, a igreja que está em sua casa. Filemão capítulo 1, versículo 2, a igreja que está em sua casa. A igreja ela era ativa numa grande comunidade, ou todo mundo se reunindo, mas ela também se tornava ou permanecia ativa nas casas, nas reuniões que aconteciam em cada casa, no compartilhar da palavra em cada casa. Então, daí somos alicerçados a partir para esse princípio.
uma igreja em pequenos grupos, uma igreja que cultua o Senhor no templo, numa grande comunidade ou com uma grande quantidade de pessoas, mas também uma igreja que cultua e adora ao Senhor em suas casas, levando o evangelho de maneira eficaz e de maneira tão simples. Creio eu que você agora ficou um pouco mais fortalecido e com um pouco mais de coragem de seguir adiante nesse propósito, tendo tantas bases bíblicas a favor desse lindo trabalho. Amém? Creio eu que até agora você entendeu de maneira simples e eficaz. O primeiro número da noite é o 05, ok? Pode anotar no seu caderno aí, ou já mandar logo para mim no WhatsApp, lá no grupo lá, melhor no privado meu, para que eu possa avaliar você ter participado de fato da aula toda. Ok? Amém? Ok? Vamos começar então o segundo ponto. O que é um pequeno grupo para você? O que você já ouviu falar sobre um pequeno grupo? Para explicarmos o que é um pequeno grupo, primeiramente vamos falar o que não é um pequeno grupo. E aqui eu vou me atentar apenas para o que dá o nome ao tópico, ok? Eu gostaria que você lesse todo o interior desse tópico para você compreender um pouco mais. Mas o que não é um pequeno grupo? O pequeno grupo não é um grupo de oração. Ele não é um encontro semanalmente de oração. Não é. O nosso pequeno grupo também não é um grupo de estudo bíblico. Ele não é. Também, o pequeno grupo não é especialmente um grupo de comunhão entre crentes e um grupo de crescimento. Não é. Todo esse que até agora que eu falei, ele faz parte do pequeno grupo, mas não é o pequeno grupo. O pequeno grupo não é um grupo de cura interior, um grupo de apoio. Ele não é para isso, ou somente para isso, ok? O pequeno grupo não é um ponto de pregação. Não é. Não é só para isso o pequeno grupo que serve. Por quê que a gente fala isso? Não sei se você já é um crente mais antigo. Tínhamos muitos cultos nos lares. E os cultos nos lares eram identificados por esses trabalhos. Talvez era um grupo de crescimento, talvez era um grupo de cura interior que se reuniu nas casas. Só que talvez sem objetivo, sem clareza, ou sem um trabalhar maior com as pessoas. Então o pequeno grupo ele não é isso que eu acabei de falar. Não é isso que representa o pequeno grupo. Isso faz parte. Você vai ter momentos de cura interior, vai ter momentos de apoio, vai ter momentos de pregação da palavra. Sim, de fato vai ter momentos de oração. E como vai ter, você sabe muito bem disso. Vai ter momentos onde você vai estudar através da palavra, aprender sobre a palavra de Deus. E no pequeno grupo você vai ter comunhão. Mas isso não é o pequeno grupo. Então, o pequeno grupo, ou o que é o pequeno grupo? O pequeno grupo, ou PG, de maneira mais íntima como conhecemos, é a igreja que se reúne aos domingos nos cultos de celebração e durante a semana nas casas com o objetivo de evangelizar, confraternizar, edificar e servir. O pequeno grupo, ele é a igreja que se reúne no templo e também que se reúne nas casas com o objetivo de evangelizar, de confraternizar, de edificar e de servir os irmãos. O pequeno grupo, ele é relacionamento, é estilo de vida. Está lembrado do que eu falei das bases bíblicas, o que Jesus trabalhava, criando relacionamento com as pessoas? O pequeno grupo é isso. O pequeno grupo é nosso estilo de vida, no qual alguns de nós tem costume de falar. O pequeno grupo é relacionamento, é estilo de vida. Pequeno grupo é uma estratégia eficaz de evangelização, de discipulado, de pastoreio, e não um sistema de governo da igreja ou de igreja. São grupos que se reúnem nos lares, escolas, empresas, ou no trabalho gerando vida e desempenhando um papel de grande importância para alcançar pessoas a Cristo. Ali
elas são cuidadas, pastoreadas por líderes que foram capacitados no CCM, ok? Pelo qual curso você está fazendo que faz parte do nosso CCM. É um grupo de 13 a 12 pessoas, ou de 3, a 12 pessoas que se reúnem regularmente para cumprir os mandamentos das Escrituras, de amar uns aos outros, estando ao mesmo tempo integralmente ligados a uma igreja local e com um olhar voltado para o mundo. O grupo busca ser uma comunidade. E para isso precisamos entender que o PG é muito mais do que uma reunião semanal. Muito mais. É muito mais do que um encontro na quinta-feira. Quando nossa percepção do grupo é limitada à reunião semanal, então não estamos envolvidos em comunidade. A vida em comunidade existe fora dos cultos e das reuniões. Isso aqui você vai ver um pouco mais para frente, de maneira mais direta, mais objetiva, mas se atente para isso. O seu pequeno grupo, ele não é apenas na quinta-feira à noite. Não. Ele começa dias antes. E ele não termina, ok? Não deixe o seu pequeno grupo acontecer apenas na quinta-feira. Todos os outros dias você pode e deve ter essa prática de criar relacionamento com o seu pequeno grupo, de edificar, ok? De confraternizar, de estar junto. Seguindo aí, o relacionamento é mais importante que a reunião. Isso eu acabei de falar. É no relacionamento que crescemos como servos, aprendemos a viver a vida cristã, somos supridos e também suprimos aos outros em amor. Através do relacionamento diário, as nossas necessidades são supridas através do amor que Cristo nos encheu e nos empolgou a fazer isso também com outras pessoas. O PG visa a edificação dos crentes. O foco é o evangelismo e a multiplicação, mas o objetivo específico da reunião é a edificação. Guarde isso. O pequeno grupo almeja a multiplicação. Almeja constantemente a multiplicação. Porque Cristo nos deu uma chamada, nos chamou, a grande comissão para irmos fazer discípulos, para haver de fato multiplicação. Deus me alcançou, agora eu vou alcançar outras pessoas, para que de fato possa haver a multiplicação de discípulos. Apesar de uma reunião não ser apenas evangelística, todo o projeto final de edificação do grupo visa a multiplicação. Todos os membros voltados para um só propósito, a multiplicação. Iremos ganhar vidas, iremos impactar pessoas, iremos alcançar homens e mulheres que estão necessitados da graça, da salvação vinda por Cristo Jesus. Crentes comprometidos são crentes frutíferos. Trabalhe com seu pequeno grupo para que o seu PG tenha crentes comprometidos. Não crentes que vai lá para ocupar uma cadeira e te dar trabalho, não. Crente comprometido. Motive os seus membros, os membros já crentes, já fiéis ao Senhor, a se comprometerem com a grande comissão, o fazer discípulos. O PG tem um lugar definido para a reunião, criando um senso de identidade, constância e segurança. É impossível produzir um ambiente familiar se nos reunimos a cada semana em uma casa diferente. Por isso, não basta ter um lugar de reunião, é preciso que o grupo se reúna numa base regular. Isso que é muito importante. Possivelmente o seu supervisor vai te aconselhar muito sobre isso, e caso porventura começar a acontecer. O pequeno grupo ele tem um local. O meu pequeno grupo hoje é o pequeno grupo Metanoia, ele tem um local. Você que está vendo essa aula ainda no ano 2021. O meu pequeno grupo é o pequeno grupo Metanoia, e ele se encontra aqui na minha casa. Não temos o costume de semanalmente encontrar em casa diferente, porque isso não gera identidade, ok? Isso traz confusão. Cada semana numa casa, cada semana num local diferente. Não. Toda semana um local. Toda semana nos reunimos na casa, na minha casa aqui, como exemplo que eu acabei de dar, criando identidade. E isso é importante demais
para você trabalhar com o seu pequeno grupo. Também devemos levar em conta o seguinte: os PGs não sobrevivem quando as funções substituem Jesus. Você faz parte de um pequeno grupo. Se você já é um LT ou se você já é um secretário, você de fato vai ver que tem várias funções. São vários trabalhos no pequeno grupo. Mas essas mesmas funções, elas são valiosas, são importantes, mas elas nunca podem substituir a presença de Jesus no pequeno grupo. Nunca! Ela nunca pode ser descartada. Sem a presença de Jesus, todas essas funções, todas essas tarefas que envolvem o pequeno grupo serão um fracasso. Você pode ter certeza disso. Somente quando Jesus é o centro é que ela alcança todo o seu potencial. E podemos dizer que é um pequeno grupo verdadeiro. Jesus como centro. Jesus, o principal no pequeno grupo. De fato, o seu pequeno grupo será um pequeno grupo eficaz para a glória do Senhor. O PG permite que a igreja aumente sua influência e sua presença na sociedade. Isso que é importante você compreender. Quanto mais PGs tivermos na nossa cidade, estamos aumentando a nossa influência, estamos aumentando a nossa presença na sociedade. Hoje somos 5 pequenos grupos, mas daqui a um tempo será 10, 15, 20. 20 pequenos grupos se reunindo em vários lugares da cidade, compartilhando a mesma mensagem, a mensagem de salvação, de edificação, de fortalecimento, mensagem de renovo, onde as pessoas encontrarão paz, encontrarão descanso, onde as pessoas irão encontrar um povo que se reúne e pelo poder de Deus irão influenciar tantas outras pessoas para a glória de Deus. O alvo do pequeno grupo é a multiplicação. Se o PG tem um alvo, esse alvo deve ser a multiplicação. Sempre, sempre, sempre. O pequeno grupo, ele tem como alvo a multiplicação. A multiplicação deve ser a sua principal motivação de todo o PG. O seu pequeno grupo, ou melhor, primeiramente você que vai se tornar um líder daqui a um tempo, isso tem que arder no seu coração. Essa grande comissão, esse chamado de Deus para a sua vida, para ir fazer discípulos, tem que primeiramente arder no seu coração. O meu desejo é grande de ganhar vidas para o reino de Deus. E quando o seu coração fumega, quando o seu coração arde com esse objetivo, todo o seu pequeno grupo vai sentir também o coração ardendo, assim como o seu líder, assim como você está com o coração ardendo para essa grande chamada, para essa grande comissão. Então, o foco, o alvo principal do pequeno grupo é a multiplicação. Trabalhamos? Você vai ver lá na frente. Já abrimos o pequeno grupo, já com uma data de multiplicação. Por quê? O PG tem que ter alvo. Talvez você não consiga alcançar, mas o nosso alvo, o nosso objetivo é a multiplicação. Ok? Já fomos 2 pontos nessa noite. Eu tenho certeza que a sua vida sendo edificada por tais ensinamentos. E agora já estamos indo, talvez de uma maneira mais prática, para o pequeno grupo. E isso é muito empolgante. O segundo número da noite é 10. Ok? O segundo número da noite é 10. Vamos para o terceiro ponto? Vamos juntos? Não fechou a apostila não, né? Se fechou, abre ela de novo e acompanha comigo na apostila, que para você é muito, mas muito importante. Outra pergunta: quais os objetivos de um pequeno grupo? Eu vou ler esses primeiros tópicos aqui, depois a gente vai ponto a ponto falando sobre quais os objetivos principais do pequeno grupo. Os PGs conduzem as pessoas a um comprometimento real com o Senhor Jesus e de uns com os outros. Essa estratégia leva à permanência dos crentes na igreja e promove um crescimento espiritual nos novos membros, bem como um crescimento numérico sustentável, evitando a evasão,
fechando a porta, ou melhor, a porta dos fundos. O povo entra e permanece. Não é como aquele lugar que entra e não permanece e sai logo de imediato. Não criou raízes, não se fortaleceu, não foi consolidado como nas aulas atrás tivemos. Para as pessoas conheçam a Deus e tenham intimidade com Ele. A comunhão fortalece o corpo de Cristo e traz a unidade do Espírito, conforme vemos no livro de Atos e também no livro de Efésios. Essa comunhão tem motivo duplo: ajudar e ser ajudado, edificar e ser edificado. No grupo há crescimento espiritual, aprendizado prático e comunhão em amor. A expressão uns aos outros no Novo Testamento refere-se a mandamentos, a aprofundamento de relacionamento entre irmãos. Isso se torna possível quando a grande família da fé se aproxima e caminha em comunhão com os crentes da igreja primitiva. À medida que a igreja cresce numericamente, Deus abençoa o seu corpo com os diferentes dons, utilizando-os na sua edificação. Através dos pequenos grupos, todos poderão exercer os seus dons e os relacionamentos vão se estreitando, criando um clima de apoio e ajuda mútua. O impacto da igreja é grande, cheia do Espírito, impressiona, mas o cuidado pastoral se tornará muito mais eficaz num relacionamento desenvolvido nos pequenos grupos. Cremos, meu desejo, que cada membro seja pastoreado, cuidado, amparado, e isso só se materializa através do pequeno grupo. Esse é o meu desejo, esse é o meu sonho. Hoje, março de 2021, somos 50 membros. 50, daqui 2, 3 anos seremos centenas de membros. E aí, o pastor ainda conseguirá pastorear de maneira eficaz cada membro dessa igreja? Óbvio que não. Se não começarmos agora, que temos pouca quantidade de gente, todos sendo pastoreados por mim, não por cada líder de pequeno grupo, cada líder tendo essa possibilidade de pastorear pessoas, de cuidar de pessoas. Então, Deus tem chamado você para isso. Deus tem vocacionado você para isso, para ser um líder de excelência, para ser aquele que vai representar o seu pastor no cuidado pastoral, no cuidado de cada vida, cada pessoa sendo pastoreada da igreja. Aí, de fato, a porta do fundo vai estar fechada. A gente vai entrar e não vai sair, vai permanecer. Por quê? Está sendo cuidado, está sendo discipulado, está sendo consolidada para a glória do Senhor. Assim, os PGs foram criados para desenvolver o espírito comunitário, nutrindo seus membros, capacitando-os a serem testemunhas do Evangelho e do poder de Deus, para que seus membros se tornem íntimos, ajudando-se mutuamente, praticando o amor e o serviço, aprendendo a orar, perdoar, amar o próximo, compartilhar a fé, suas necessidades, enxergar a necessidade do irmão e exercitar os dons espirituais. Isso só conseguiremos fazer nos nossos pequenos grupos. No grande ajuntamento, dificilmente isso terá possibilidade. Porque é muita gente reunida num só local. Não teremos como identificar a necessidade do irmão e da irmã que acabou de chegar na igreja. Mas lá no pequeno grupo, lá no seu pequeno grupo, ela vai conseguir. Guarde isso no seu coração. Para que seus membros sejam levados ao treinamento de liderança, multiplicando os pequenos grupos. Para desenvolver a visão de ministério para serviço, assim como o evangelismo e o discipulado. Falei de maneira bem breve os objetivos do pequeno grupo. E aqui você vai ver na sua apostila aí agora, e aqui eu já vou para o terceiro número da noite, ou melhor, da nossa aula, né? Terceiro número da nossa aula é o 11, ok? Número 11. Aqui eu vou falar apenas o tópico, e aqui é a primeira atividade da noite.
Eu gostaria que você, aluno, você, aluna, teremos aqui, são 2, 3, 4. 4 objetivos do pequeno grupo, ok? Eu apenas vou falar brevemente quais são esses 4. E você tem uma tarefa, uma atividade. Você vai, de maneira breve, poucas palavras, ou talvez 2, 3 frases, falar sobre cada um desses, ok? Aqui fala tudo sobre cada tópico que eu vou falar, ou os objetivos do pequeno grupo, mas você vai enviar para mim aquilo que você entendeu sobre o primeiro que eu vou falar aqui agora, a comunhão. O objetivo do pequeno grupo é ter comunhão, ok? Você vai ler tudo sobre a comunhão e vai falar para mim o que você entendeu. Em poucas palavras, talvez 2 ou 3 frases só já é o bastante, mas essa é a atividade e é validada para você no final dessa aula, ok? Juntamente com os números. Vamos embora? A comunhão, e aqui eu vou falar só a primeira frase: desenvolvimento de vida compartilhada, alvos comuns e aliança mútua. Isso significa fomentar o amor de uns pelos outros. O objetivo do pequeno grupo é estabelecer comunhão dentro do pequeno grupo. Comunhão é estar junto, é se alegrar junto, é fazer-se presente lado a lado, é caminhar junto. E isso faz toda a diferença no pequeno grupo. Talvez em grande aglomeração ou grande quantidade de pessoas não conseguiremos ter de maneira tão eficaz como o pequeno grupo acontece, que é a comunhão, ok? O segundo objetivo é a edificação. Edificação. O PG oferece um ambiente para crescimento. Então, o pequeno grupo ele vai oferecer um ambiente para o crescimento espiritual, aprendizado prático de disciplina e amor através do ouvir a palavra de Deus e do comprometimento com as funções e privilégios da igreja. Então, no pequeno grupo, um dos objetivos do pequeno grupo é promover a edificação dos membros, do visitante que está chegando, sendo edificado na fé cristã. O terceiro objetivo é o evangelismo. O PG é o lugar onde inserimos os novos membros. A pessoa que está começando agora, a pessoa que conheceu Jesus, que nem conheceu ainda, lá é o local dele. Porque aquela pessoa que você conhece, amigo, amiga, ele talvez nunca vai na igreja se você o convidar. Mas se você convidar ele para ir na sua casa, para um momento de confraternização, ao redor de amigos, eu tenho certeza que lá ele vai. E lá ele vai receber uma palavra. E lá Deus vai falar com ele. E lá Deus vai salvar aquela vida. Eu tenho total certeza disso. Então, o terceiro objetivo é evangelismo. E o quarto objetivo do pequeno grupo é serviço. Isso mesmo. Cada crente é um ministro e cada um recebeu um dom. No PG, os dons são exercitados para o serviço mútuo. Lá no pequeno grupo, você vai poder exercitar os seus dons. Lá no pequeno grupo, você vai poder fazer aquilo que você mais queria fazer. Eu tenho certeza que lá você vai poder servir cada um em amor para a glória de Deus. Porque esse é um dos objetivos do pequeno grupo. Amém? Vamos partir para o quarto número, se eu não me engano. Se eu não já perdi a sequência aqui agora, é o número 15. O número 15, ok? Vamos partir para a quarta pergunta, para o quarto tópico dessa aula, e eu tenho certeza que está sendo muito especial para a sua vida. Qual é a estrutura de uma célula ou de um pequeno grupo? Como que funciona essa estrutura? O que faz parte desse pequeno grupo? Como que é a estrutura, a base desse pequeno grupo? Faz parte, ou uma delas é o líder. Líder é a pessoa mais importante de uma igreja em pequenos grupos, pois é quem está verdadeiramente na linha de frente.
É ele quem dá atenção personalizada aos membros do seu PG, quem dirige as reuniões. É o líder também quem merece, ou melhor, quem exerce no PG os princípios bíblicos de um pastor. É o líder que está me representando como pastor dessa igreja. É você que vai se tornar um líder, que nas funções bíblicas estará pastoreando pessoas. Os líderes de PG, em vez de ensinar uma lição bíblica, dirigem o processo de comunicação, oram pelo grupo, visitam os membros de PG, alcançam pessoas perdidas para Cristo juntamente com seus auxiliares, com as pessoas que estão trabalhando com você. Sua responsabilidade principal é gerar novos líderes. Guarde isso aqui. Você tem, a partir de agora, a responsabilidade, quando estiver liderando um pequeno grupo, a gerar novos líderes. Deus te chamou e você está liderando agora, além de multiplicar o seu PG melhor, você foi chamado para multiplicar aquilo que Deus já fez em você. Você se tornou discípulo, líder de Cristo. Agora, multiplique isso que Deus já fez em você em mais alguém. É perceber a potencialidade das pessoas, envolvendo-as no dia a dia do PG, acompanhando-as e treinando-as para transformá-las em novos líderes. Aqui para frente você vai aprender como você deve levantar um LT. O seu principal objetivo é fazer novos líderes. E você é capaz. Você pode. Eu tenho total certeza disso. Você está chegando ao fim, está sendo capacitado, preparado para fazer outros líderes para a glória do Senhor. Para ser um líder de PG, os requisitos são mínimos e todo cristão pode alcançá-lo com facilidade. São eles: ser nascido de novo, ser batizado, ter um bom testemunho, ser membro da igreja, estar comprometido com ela e capacitado pelo curso de treinamento do CCM, que é o nosso Lidere. Tenho certeza que todos esses aqui encaixam com você. Então, está na hora. Está na hora de você se tornar um líder. Está na hora de você se tornar ou abrir um pequeno grupo para que Deus possa te usar, para que Deus possa impactar a sua vida. Então, guarde isso no seu coração. Requisitos mínimos para o líder ou para uma pessoa se tornar líder de pequeno grupo na nossa igreja. Obviamente, é ser nascido de novo em Cristo Jesus, ser batizado, ter bom testemunho, ser membro da igreja, estar comprometido com ela e ser capacitado pelo lidere. Ok? Outra pessoa, outra função que faz parte da estrutura do pequeno grupo é o líder em treinamento. É a pessoa que se tornará um novo líder e deve ser um dos membros do PG. Não especialmente deve ser um líder só, ou melhor, um LT apenas. Você pode escolher 2 ou 3 LT. Você pode levantar pessoas para ser o seu LT, no qual você vai preparar. Lembre-se, um LT é levantado para você fazer dele um líder, para na hora da multiplicação ele vá liderar um pequeno grupo no qual juntos estão multiplicando, ok? No processo de treinamento, deverão ser-lhes delegadas certas funções no PG. No caso da ausência do líder, é o líder em treinamento que irá substituí-lo. Se em algum momento, por exemplo, o líder não pode estar, o LT é o responsável ele é o responsável do pequeno grupo, ok? Guarde isso no seu coração. Então, prepare o seu LT, coloque ele fazendo parte de todas as funções, coloque ele junto de todos os líderes, ou melhor, de todos os membros, para que ele possa não passar por dificuldade no momento que você, líder, não esteja, ok? Então, prepare e seja junto dele para que ele não venha ser envergonhado. Ainda que a pessoa pareça inadequada no momento, deve ser designada e preparada para liderar um novo PG. Guarde isso no seu coração. O líder nunca vem pronto. Nunca vem pronto. Talvez
você vai ser levado a olhar para aquelas pessoas que se destacam. E, normalmente, o líder vai ser aquele que não se destaca tanto. Talvez não vai ser a maioria das vezes, mas guarde isso, o líder nunca vem pronto. E ele vai estar muito próximo de você. Você pode ter certeza disso. E você vai levantar ele como LT e vai fazer dele um líder de pequeno grupo para a glória do Senhor. No quadrinho aí, na sua apostila, o pequeno grupo que não tem um líder em treinamento dificilmente irá se multiplicar. Nunca. Se não toma LT, não vai haver multiplicação. Está lembrado? O objetivo do pequeno grupo é multiplicação. Outra pessoa que faz parte da estrutura do pequeno grupo, que também é muito importante, é o anfitrião. O que é o anfitrião? É a pessoa que abre as portas da sua casa para as reuniões, além de ser um fiel colaborador do líder, no sentido de ganhar seus familiares e amigos para trazê-los ao PG. Deverá ter um bom relacionamento com os membros do PG e é responsável por receber e dar-lhes boas-vindas, sempre se preocupando em criar um ambiente agradável e acolhedor. Guarde isso aqui. O anfitrião poderá ser você líder, poderá ser um LT, mas o anfitrião ele deverá ter todas essas características, ok? Senão você, líder, vai arrumar um problema para você. Eu gostaria que você escrevesse, colocasse no papel cada uma dessas partes dessa estrutura do pequeno grupo e validasse, principalmente a do anfitrião. É aquele que vai receber em sua casa o pequeno grupo. Se ele não estiver feliz, você vai arrumar um problemão para a sua vida. Se ele não estiver contente, não conseguir receber bem as pessoas, você vai arrumar um problema grande. Então, se atente para isso, fique esperto. A resposta está aqui. Procure um anfitrião de acordo com esse princípio, que o seu pequeno grupo vai ser especial. Outra tarefa, ou melhor, outra parte dessa estrutura é o secretário ou a secretária. É a pessoa responsável por preencher o relatório de PG, acompanhar dados importantes como aniversário e outras, fazer escala de lanches, auxiliar o líder no acompanhamento das pessoas, principalmente quando faltam. Deverá estar sempre atento às necessidades do pequeno grupo. Olha, aqui eu estou falando de maneira bem breve sobre cada um, mas eu já estou me preparando, já comecei com o secretário e vou preparar cada um desses que fazem parte da estrutura e daremos cursos específicos para cada parte da estrutura do pequeno grupo. E como eu falei, eu já comecei o do secretário e para mim é uma das funções tão importantes no pequeno grupo. Não coloque qualquer pessoa para ser o seu secretário ou secretária. Não coloque. Essa aqui que eu coloquei aqui na sua apostila é a base mais simples no qual você vai escolher alguém. Essa pessoa tem que fazer isso aqui. Isso é quase o mínimo, ok? Mas basicamente é isso que o secretário vai fazer lá no seu pequeno grupo. Ele é o seu auxiliar, líder. É ele que não vai deixar você esquecer de ninguém. É ele que vai lembrar de tudo, porque está anotando tudo, está atento a tudo. Então, escolha a dedo o seu secretário. Os membros que também fazem parte dessa estrutura e é tão importante quanto as outras, são os irmãos e amigos de quem o líder deve cuidar. Os membros são os braços extensivos do PG para atrair novos convidados. Os membros são muito, mas muito importantes no pequeno grupo. Através deles, outras pessoas virão a participar do seu pequeno grupo. Ok? Então, essa forma a estrutura do nosso pequeno grupo ou do seu pequeno grupo. Líder, LT, secretário, anfitrião e os membros. Essa é a estrutura do pequeno grupo. Ok? Outro número? Vamos? Agora o número 20. 20, isso mesmo. E vamos partir para o quinto tópico já.
já partindo para o final dessa aula, para a glória de Deus. Qual é a estrutura de uma igreja em pequeno grupo? Isso que é muito interessante você aprender e guardar no seu coração. Disciplina é submeter às normas e aos princípios do modelo de igreja, ou da igreja em pequenos grupos. Podemos comparar o modelo de pequeno grupo como um exército. Para um exercício, melhor, para um exército possa ter vitória, é necessário que os integrantes sejam disciplinados. Importante, à medida que cresce o número de membros da igreja, aumenta a possibilidade de haver falhas, erros ou deformações no sistema de pequeno grupo. Com o crescimento dos pequenos grupos, a distância entre o pastor, presidente e os membros é cada vez maior. Assim, a única maneira de se preservar a visão, de se manter a unidade do trabalho dos pequenos grupos é através de uma supervisão e um controle para desenvolver uma disciplina de trabalho que o torne mais eficiente. Está lembrado que eu falei, talvez lá na metade da aula de hoje, sobre a igreja vai crescendo e o pastoreio de um só pastor, de uma só liderança na igreja, vai ficando mais dificultoso, mais distante. Talvez cada vez o pastor mais distante dos membros da igreja, a igreja vai crescendo. E se essa forma, ou se essa estrutura não funcionar de maneira com uma engrenagem, um dependendo do outro, um se adequando à necessidade do outro, possivelmente surgirão problemas, dificuldades, ok? Então aqui vamos finalizar essa aula dessa noite com a estrutura da igreja em pequenos grupos. Você vai entender como é que funciona a estrutura da nossa igreja, ok? Talvez até então você nunca ouviu falar de alguns nomes aqui, mas você hoje vai ouvir falar. Alguns ainda não existem, ok? No papel ou ainda claramente, mas porque a nossa igreja está em crescimento e da medida que vai crescendo, vai aparecendo essas funções, ok? A primeira é o supervisor de setor. Setor é um grupo formado por aproximadamente 10 PGs, ou no máximo 10 pequenos grupos. Hoje, separamos 2 setores do nosso pequeno grupo, onde a Laís supervisiona 2 pequenos grupos, 3 pequenos grupos, e eu supervisiono 2 pequenos grupos, ok? Então temos 2 setores e 2 supervisores. O supervisor de setor é aquele que é ou já foi um líder bem-sucedido, que já tenha multiplicado o seu PG. Possivelmente, quando você vê futuramente outros supervisores sendo levantados, é porque ele foi um líder bem-sucedido, é porque ele multiplicou em algum momento da sua vida, ok? Em algum momento da sua vida. É a pessoa encarregada de supervisionar alguns pequenos grupos, geralmente as que ele mesmo gerou. O supervisor reúne-se semanalmente com o seu GD, ou fazendo grupo de discipulado. Se você perguntar ao seu líder, ele vai te responder. A supervisão se reúne com ele semanalmente para pontuar algumas coisas, para conversar em algo, para a supervisão trazer uma palavra, um direcionamento de Deus para a vida dele, e possivelmente também você vai fazer parte disso futuramente, porque se tornará assim um líder de pequeno grupo. Grupo de discipulado em que desenvolve um acompanhamento pastoral com seus líderes e também ajuda a administração dos PGs do seu setor. É também responsável por visitar constantemente os pequenos grupos do setor e por acompanhar e dar suporte ao líder. O supervisor deve manter uma estreita relação com cada líder, como também os seus superintendentes. Mais função do supervisor: deve ser muito cuidadoso, examinando a saúde dos PGs do seu setor. Deve se preocupar sempre em guardar e manter a visão do pequeno grupo.
deve se empenhar em realizar reuniões periódicas, diversificadas, desafiadoras e cheias do Espírito Santo. Deve cuidar permanentemente do estado físico, espiritual e material dos seus líderes. Deve ter uma dedicação cuidadosa no crescimento do seu setor. Deve também apresentar um relatório mensal aos seus líderes sobre o avanço do seu setor. Deve ajudar os membros do seu setor na solução de problemas e necessidades, por mais simples que pareçam ser. O alvo do supervisor deve ser capaz de identificar e desenvolver o potencial de cada membro dos seus pequenos grupos, para que esses se tornem líderes de PG. Tem alvo constante de crescer e multiplicar seu setor. O supervisor pode substituir o líder, quando este, por força maior, não puder exercer a função, mas nunca deve assumir o pequeno grupo de maneira permanente. A responsabilidade do supervisor é com o setor e não com o pequeno grupo. Ok? Olha, guarde isso no seu coração. Talvez você não vai se atentar primeiramente sobre cada função do supervisor. Mas se você algum dia se tornar um supervisor, essa deve ser as suas características, o seu trabalho e um trabalho eficaz nessa área. Ok? O supervisor, para a nossa igreja, ele é muito importante. Ok? Lembrando, hoje temos 2. Laís é uma supervisora e eu supervisiono 2 pequenos grupos. Ok? E também, quinzenalmente, eu faço o GD com cada líder, com cada LT e com cada secretário da nossa igreja. Outra parte da estrutura é o coordenador de área. Lembrando, o supervisor ele vai tomar conta de até 10 pequenos grupos. Ok? Até 10 pequenos grupos. O que vai ser até 10 pequenos grupos? Até 100 pessoas. Porque cada pequeno grupo, no máximo até 10 pessoas, se multiplicam e partem para outra multiplicação, ok? Até 100 pessoas. Está lembrado? De Jetro, orientando a Moisés? Esse é o princípio, a estrutura. Cada um fazendo o seu trabalho de maneira eficaz e ninguém ficando sobrecarregado, ok? Então aqui, o supervisor, ele supervisiona até 10 líderes. E esses 10 líderes formam uma quantidade de 100 pessoas ou até 100 pessoas. O coordenador de área. O coordenador de área tem sob sua responsabilidade o cuidado de diversos setores, junto com os respectivos supervisores, líderes e membros. Suas funções são pastorais e a sua obrigação é zelar pelo bem-estar de sua área. Ao mesmo tempo em que cuida do seu crescimento e da multiplicação. Outras funções do coordenador deve preparar e oferecer material para os supervisores e líderes da sua área. Deve promover seminários e reuniões para ajudar no crescimento dos seus líderes. Deve manter seu controle de resultado, de avanço totalmente atualizado. Deve organizar e dirigir encontros com Deus, com o objetivo de evangelizar pessoas e entregá-las ao pequeno grupo. Além disso, o coordenador deve estar capacitado para o trabalho com os PGs, para ajudar os membros da sua área e encontrar respostas para suas dúvidas ou perguntas. Ok? Retornando, o líder, ele toma conta até 10 pessoas, ele toma conta de até 10 pessoas, o líder de pequeno grupo. O supervisor, ele é responsável por 10 líderes, ok? E esses 10 líderes, uma quantidade, vão formar 100 pessoas. O supervisor, ele supervisiona um setor. E esse setor pode chegar até 10 pequenos grupos ou até 10 líderes, ok? E o coordenador, ele é o coordenador de área. Essas áreas vão entrar os setores.
e cada área terá até 5 setores, ok? 5 setores, do qual irão contar até uma quantidade, se eu não vou errar a matemática agora, até 500 pessoas, ok? E até 50 líderes, se eu não vou errar a matemática aqui agora, ok? Então, o coordenador ele vai ser responsável por até 50 líderes, ok? Até 50 pequenos grupos ou 500 pessoas. Cada pequeno grupo, 10 pessoas. Então, o líder toma conta de 10 pessoas. O supervisor, ele toma conta de 10 líderes que formam 100 pessoas. O coordenador, ele é responsável por até 50 supervisores, ok? Que são, ou melhor, que supervisionam os seus setores e que tornam-se área, ok? E quando se tornam área, agora a gente já começa a abrir outros pontos de congregação da nossa igreja, ok? Chegando até esse ponto, obviamente não teremos capacidade de congregar apenas no templo, onde teremos outras congregações, ok? Então, quando formamos áreas, são congregações na nossa cidade, para você guardar bem. Recapitulou, eu até errei a palavra aqui agora, mas relembrando, o líder responsável por um pequeno grupo, o supervisor responsável por até 5 pequenos grupos, ou melhor, por até 10 pequenos grupos, o coordenador, ele é responsável por 50 supervisores, ok? Até 50 pequenos grupos. Deu para entender até agora? Sim ou não? Se tiver alguma dúvida nisso, eu gostaria que você mandasse para mim no privado. Isso que é muito importante você se atentar para isso, porque essa é a estrutura da nossa igreja. É a estrutura como vai andar a nossa igreja até Jesus me levar ou Deus trazer alguém para cá e me tirar daqui. Amém? A outra parte dessa estrutura é o pastor de rede ou o pastor presidente. Seu trabalho principal é ser dependente da direção de Deus para a realização de suas obras na igreja e dos pequenos grupos. Alimentam a visão e fortalecem os princípios de Deus para a realização das suas obras na igreja e nos pequenos grupos. Alimentam a visão e fortalecem o princípio do modelo da igreja de pequenos grupos, ensinando e respondendo a diversos anseios. Estabelecem metas a serem alcançadas pelos pequenos grupos. Reúnem-se periodicamente com cada coordenador para examinar o desenvolvimento do trabalho dos pequenos grupos. Amém? Relembrando, eu tenho um líder, eu tenho um supervisor, eu tenho um líder que toma conta do pequeno grupo, eu tenho um supervisor que toma conta do setor, eu tenho um coordenador que toma conta da área. E esse coordenador possivelmente já estará sendo preparado para ser levantado como um pastor de uma congregação da nossa igreja pelo tamanho ou pela quantidade que já estaríamos trabalhando, ok? Só para você entender basicamente. Líder, supervisor, coordenador, pastor e o pastor presidente, no caso, eu aqui futuramente, ok? Para você entender de maneira mais simples, nós colocamos o organograma da igreja em pequenos grupos aí, ok? Sim ou não? Está aí na sua apostila, creio eu, se não apagou, se não deu algum problema aí, mas se não tiver para você, você pode passar para mim aí, tá bom? Olha, o pastor presidente, só imaginando aqui, o pastor de redes, que é aquele que, o coordenador, tá bom? Que é a congregação já, ok? A área, que é o supervisor que toma conta, ou melhor, que é o coordenador que toma conta, e o setor,
que o líder toma conta. Eu só não me atentei para algo que é muito importante que eu me esqueci. O pastor, ele lidera uma rede, ok? No qual essa rede tem um coordenador que lidera áreas, ok? O supervisor que lidera setores e o líder que lidera o pequeno grupo. Essa é o organograma que a nossa igreja funciona. Obviamente, ainda não tem tantas pessoas para isso, mas é basicamente assim que iremos funcionar até Deus nos levar ou algo acontecer. Amém? A minha oração é que você tenha aprendido. Se porventura você tem alguma dúvida, eu gostaria que você me enviasse. Por favor, não fique com nenhuma dúvida, não fique com nenhum questionamento guardado para você. Me procure, me pergunte. Talvez se você não entendeu esse organograma, talvez se você não entendeu a estrutura da igreja em pequeno grupo, a estrutura do pequeno grupo, que é basicamente o que nós falamos aqui hoje, eu gostaria que você me enviasse no privado. Ok? Então, finalizamos a nossa primeira aula do Lidere 3 e eu tenho certeza que você está crescendo. Eu tenho certeza que você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Eu tenho certeza que o seu pequeno grupo se tornará vários grupos, se tornará um setor no qual você será levantado para se tornar um supervisor. Coloque isso no seu coração. Coloque. Deixe Deus arder isso no seu coração. Essa vontade de se tornar um supervisor, de se tornar um coordenador, de se tornar um pastor de rede, onde vamos ter outras congregações. Coloque isso no seu coração. Amém? Não é errado você pensar assim. Errado você cruzar os seus braços e não fazer nada. E vendo pessoas indo para o inferno, sendo que você poderia estar alcançando vidas para o reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima aula. E eu relembro, mande os números e a atividade, ok? Atividade com o que você entendeu sobre a comunicação, melhor, a comunhão, sobre a edificação, sobre cada etapa lá do pequeno grupo, ok? Deus abençoe, fique em paz, em nome de Jesus.